Salve, salve, queridos alunos leitores do Teófilo Rezende! Estamos aqui para mais uma aula sobre literatura. A gente está descobrindo, estamos mergulhando na história da literatura universal. E hoje nós vamos falar sobre uma autora, sobre uma escritora que é considerada uma das maiores escritoras de todos os tempos. Ela é inglesa, mais uma inglesa, hein? Ela caminha junto com William Shakespeare como considerado um dos grandes autores da literatura inglesa clássica. O nome dela é Jane Austen. Jane Austen. Então, como nós temos feito nas nossas aulas, eu vou falar um pouco a respeito da Jane e depois a gente vai compartilhar alguma obra, a gente vai conversar sobre alguma obra escrita por ela, ok? Então, na aula de hoje a gente vai ler alguns trechos, poucos trechos, eu vou contar um pouco da história. Lembre-se que sempre que a gente conhece um pouquinho da história do autor, a gente consegue entender melhor a obra, a gente entende os motivos pelo qual ele veio a escrever sobre determinados assuntos, enfim. Então, por isso é tão importante o conhecer o autor que escreveu a obra. Não é porque você poderia falar para mim assim, Fernando, por que a gente não pega e só estuda as histórias que foram escritas? Não, a gente não teria um entendimento completo da história ou das obras ou dos livros que foram escritos sem entender um pouquinho da vida do autor. Então, a Jane Austen, ela nasceu na Inglaterra, em Steventon, dia 16 de dezembro de 1775, século XVIII. E ela veio a falecer em Winchester, na Inglaterra mesmo, no dia 18 de julho de 1817, aos 41 anos, na idade que eu tenho hoje, olha só. Ela vinha de uma família que era considerado nobreza agrária. Como assim? Naquela época haviam muitos donos de terra e que sobreviviam à base daquilo que produziam de agricultura, pecuária. Então era uma família que tinha posses, que vinha de uma condição boa, mas entrou num declínio, entrou numa grande crise e até mesmo chegou, a gente pode dizer, faliu, na verdade. E aí começou a depender de algumas coisas. Mas a gente vai conversar sobre isso. Mas isso é importante você entender, por quê? Porque isso tem ligação com as obras que a Jane Austen escreveu, tá? Ela vem de uma família de 8 irmãos, apenas 2 moças e 6 irmãos homens. Então, as 2 moças são a Jane e a irmã dela, Cassandra, e as duas, curiosamente, na história de vida delas, elas nunca chegaram a se casar, tá? A Jane e a Cassandra chegaram a ter relacionamentos. A Jane conta a história que ela chegou a ser noiva, mas acabou não dando certo e ela não se casou. Então, e é curioso, porque ou elas tiveram pretendentes e acabou que não deu certo e elas desistiram do relacionamento, ou então é caso de morte mesmo. Na época, você sabe que não havia o avanço da ciência e até mesmo da medicina, então haviam muitas doenças que matavam e que hoje não matam, mas naquela época matavam porque não havia uma vacina, não havia uma forma de tratamento da doença, enfim, não se conhecia a doença ainda, tá? E acontecia muito também de os casamentos não darem certo, porque na época era muito comum os casamentos eles serem acordos entre famílias e geralmente havia um acordo financeiro neste processo. Então, ou a moça, ou o rapaz, eles buscavam uma ligação que fosse interessante socialmente falando, que trouxesse algum tipo de status social, ou então que houvesse um valor de acordo no casamento que a família daria para aquele casamento, que traria bens, posses e ajudaria uma família ou outra e a própria formação da nova família. Enfim, então haviam acordos financeiros envolvidos no processo. Tá? Muito bem. Ela escreveu várias obras, e o interessante, eu quis falar da Jane Austen, por quê? Primeiro que, apesar de ela ser uma escritora do século XVIII, entre século XVIII e XIX, ela escrevia com um inglês muito simples. A linguagem da obra dela não é uma linguagem difícil, é uma linguagem bastante acessível, e hoje uma das linguagens mais apreciadas por nós, tanto nós que gostamos de ler, por quem vive no dia a dia, quem não gosta de ler, muitas vezes gosta de conhecer as histórias por um outro tipo de arte.
hoje em dia nós temos o cinema. E muitas das obras, você sabe muito bem disso, que a maioria das obras cinematográficas, dos filmes que são feitos, eles são baseados em obras da literatura. E eu vou dizer para você, tem um monte de obra da Jane Austen, várias obras com adaptações para o cinema, algumas até com mais de uma adaptação. Então, é interessante porque facilita um pouco. Para você que não está acostumado a ler ou de repente hoje não tem em mãos um livro da Jane Austen para conhecer, você pode conhecer a obra dela assistindo a um dos filmes. E eu vou deixar a dica de que você assista pelo menos um filme, que é uma obra que nós vamos conversar aqui, que é um filme que eu gosto muito, todos vocês podem assistir, é classificação livre, então muito bacana, vai ficar a dica para você. A primeira obra que ela publicou é justamente a obra Sense and Sensibility, que, se você procurar aqui no Brasil, você vai ver com o nome de Razão e Sensibilidade, tá? E ela foi feita, essa obra foi publicada de forma anônima. Como assim? Sem autor. Por que isso? Porque havia um preconceito na época muito grande com mulheres que escreviam e mulheres que conheciam de, assim, que eram, que poderiam ser consideradas, talvez, vamos colocar dessa forma, tão inteligentes, estudadas e capacitadas quanto os seus maridos ou os homens da época. Então, a mulher, não é que a mulher não estudava, mas havia um estudo e algumas áreas que eram separadas para que as mulheres estudassem na época, diferentemente do que os homens estudavam. E, por exemplo, escrever não era uma coisa de mulher, escrever era uma coisa de homem. Então, pegava mal, às vezes, a publicação. Um editor publicar a obra de uma mulher na época poderia ser mal visto, existia a possibilidade da obra não ser tão vendida e eles não conseguirem recuperar o investimento feito. Então, havia todo um preconceito e uma cultura na época que não favorecia as mulheres nesse sentido. Então, num primeiro momento, foi publicado de forma anônima para evitar um grande escândalo na família e na sociedade, tá? E não era, não é que só ela era a única mulher que escrevia, não era, mas essa forma de a mulher escrever e publicar de forma anônima era padrão nessa época, tá? Mas depois ela acabou sendo, sim, conhecida, tanto que nós sabemos que essa obra depois foi atribuída a ela, e aí depois, um tempo depois, as novas publicações da obra começaram a ser divulgadas com o nome da Jane Austen. Depois de Razão e Sensibilidade, ou Sense and Sensibility, foi Pride and Prejudice, que essa obra é conhecida aqui no Brasil como Orgulho e Preconceito. E essa é que tem um filme que eu gostaria que vocês assistissem. Eu vou confirmar para vocês, mas se eu não estou enganado, essa obra ela está disponível no Netflix. Então, se você tiver Netflix, você tem a possibilidade aí de facilmente assistir a obra ainda essa semana, tá bom? Olha que curioso, e uma das coisas que favoreceu depois a divulgação do nome de Jane Austen pelos publicadores. O príncipe regente na época da Inglaterra, na época em que ela lançou os livros, acabou descobrindo porque um dos irmãos da Jane, o Henry, ele era muito conhecido, ele tinha bastante relacionamento na sociedade e inclusive conhecia o príncipe regente, porque ele foi casado com uma mulher influente, se eu não estou enganado era uma duquesa, enfim. E aí, numa conversação, o príncipe regente acabou descobrindo que a irmã do Henry era justamente a mulher que tinha escrito livros que o príncipe regente tinha lido e amado. E aí ele quis conhecer, e não só conhecer a Jane Austen, ele pediu que a Jane Austen, numa próxima obra que ela escrevesse, que ela dedicasse uma obra ao príncipe regente. Olha que curioso, é claro que isso ajudou a difundir também a obra dela, né? Muito bem. Então pediu que a obra... E a obra... para você saber, a obra que foi dedicada ao príncipe regente foi a obra Emma, que também, para sua informação, tem adaptação para o cinema, tá bom? Nós temos essa adaptação literária, este livro adaptado para o cinema. Temos um filme muito bom, por sinal, tá bom? Curiosamente, aqui, a Jane Austen, nesse trabalho, você vai ver que as obras dela, ela acaba fazendo críticas sociais, inclusive fazendo críticas à questão da posição da mulher, aquilo que a sociedade dizia que a mulher tinha que estudar, o que não podia, a situação dos casamentos arranjados, tudo isso acaba entrando em temática das obras da Jane. E eu não sei se, em virtude dessa questão
vamos dizer que um feminismo na época, talvez uma posição de defender a mulher na época, ela também, tudo que ela deixou, né, em vida de bens, ela deixou para a irmã dela, Cassandra, tá bom? É, eu falei aqui para vocês que a Jane faleceu, morreu com 41 anos, de uma doença que na época não tinha cura. Eles, na verdade, na época nem sabiam, não conseguiram diagnosticar qual era a doença que ela tinha, mas com aquilo que é descrito do que ela, né, viveu e do que levou ela à morte, identifica-se que ela teve uma doença chamada doença de Addison, tá? Que só foi realmente escrita, a ciência médica só foi escrever e descobrir tratamento e tal a partir de 1855, depois que ela morreu. Então, isso fica como curiosidade para você. É importante você entender que na época realmente educação formal não era para as mulheres. As mulheres tinham sim uma forma de estudar. Geralmente havia escolas para mulheres, que eram escolas onde as mulheres iam assistir aula uma vez por semana aos domingos, as chamadas escolas dominicais. Havia também um costume que era de os filhos serem enviados para ficar um tempo morando na casa de tutores. Então imagina, é como se fosse vamos supor, eu sou professor de vocês, eu seria um tutor na época, então na verdade como não haviam muitas escolas assim em lugares físicos, então um pai fazia o acordo de que o filho viesse morar comigo por um tempo para que eu pudesse ensinar tudo aquilo que eu sabia. Era o trabalho que o tutor fazia e haviam tutoras especializadas em ensinar as mulheres o que elas deveriam saber na época, né, segundo a cultura da época pedia. E as escolas para damas, as que existiam, não tinham uma boa reputação. Então era melhor você ter de repente um tutor em casa ou ir às escolas. Porque na verdade o ideal era que a mulher fosse educada apenas em casa pela própria família. Então havia má reputação para as mulheres que realmente estudavam, tá bom? Olha que curioso, só para você ver um pouco disso que aparece na obra da Jane Austen. Tem uma frase que é dita no livro Orgulho e Preconceito, que fala assim, ó, a personagem principal da obra diz assim: não temos tutor, fazemos tudo por nós mesmos. Quem disse isso foi a Elizabeth Bennet, que é um personagem de Orgulho e Preconceito, e ela diz isso a Lady Catherine, que depois você vai conhecer, viu? Porque a gente vai conversar sobre isso na próxima semana. Então, e quando ela fala isso, a Lady Catherine fica assim: não tem tutor, vocês aprendem sozinhas. Isso era um absurdo, porque uma família que tinha uma certa posição social tinha que ter um tutor que viesse à sua casa e ensinasse os seus filhos. Então ela ficou assim, que, né, abafa o caso, porque isso aí é polêmico. E olha que interessante, na própria obra Orgulho e Preconceito surge um debate entre os personagens, e aí a Elizabeth discute com o Mr. Darcy. Você vai ver que é um casal muito interessante e polêmico também dessa obra. Tá? E estão junto com o senhor e a senhorita Bingley e o senhor Hurst em Netherfield. Já vamos falar sobre Netherfield na próxima semana, você vai saber. É um lugar em que eles alugaram, e aí que foi que a família dos Bingley conhece a família dos Bennet. A gente conversa isso na semana que vem, na próxima aula. E aí, eles estão conversando sobre o que seria o protótipo de uma dama ideal da época, né? Para a aristocracia, um bom modelo era o de uma mulher culta, veja só, que sabia falar vários idiomas. Então veja, olha só, era interessante. A mulher tinha que ser criada em casa, ela não deveria ir a uma escola nem nada disso, mas esperava-se que uma mulher, uma bela dama da sociedade, soubesse falar vários idiomas, tá? Entendesse bastante de música e tocasse pelo menos um piano ou algum instrumento, né? Conhecesse de estilo, sobre várias temáticas culturais, e que tivesse um carisma, fosse uma pessoa fácil de conversar, né, que atraía a atenção das pessoas naturalmente, e que fosse uma pessoa expressiva. Aí Elizabeth, nessa conversa com os Bingley, ela coloca isso em dúvida e fala assim: eu duvido que exista essa mulher. Uma mulher que consiga ter todas essas qualidades que o pessoal diz que na nossa sociedade uma dama de verdade tem que ter, eu duvido que alguma dama da nossa sociedade tenha todas essas qualidades que dizem que uma dama tem que ter. E aí ela fala assim: não duvido que conheçais apenas uma dezena.
eu duvido que você conheça alguma sequer. Olha só, e isso você vai vendo a visão da Jane Austen, por isso que é interessante estudar um pouquinho a história do autor, para você ver, porque aí quando você lê a obra, você fala, olha só, isso é parecido com aquilo que a autora viveu, isso tem a ver com ideias que a autora defendeu em vida, isso tem a ver com a visão que ela tinha da época. Que bacana, né? Olha, estudem, pesquisem, fiquem curiosos em conhecer mais sobre Jane Austen, porque realmente ela é uma autora incrível. E depois pesquisa e me traz, vou pedir para você fazer uma pesquisa e depois me inscrever lá na Google Classroom, tá bom? Que você vai lá agora fazer atividade. Quais são os livros que foram adaptados para o cinema? Dá uma pesquisa básica, você descobre isso. E tem várias histórias interessantes que estão disponíveis para a gente hoje também numa linguagem cinematográfica. Tá bom? Encerramos a aula de hoje. Um beijo, Deus abençoe vocês todos, que vocês tenham uma semana incrível, estudem, se dediquem, tá bom? Aos estudos e terminou a aula agora, vá lá para Google Classroom e já, para não esquecer o que você acabou de aprender, já responde as nossas atividades de fixação. Até a próxima aula.